Aleluia. Louvado seja nosso maravilhoso Deus. Como é bom cantarmos que já colocamos as nossas vestes brancas, já nos revestimos do poder de Deus. E essas vestes brancas eu vejo como o revestimento da santidade de Deus em nossas vidas, essa busca pela santidade, essa busca por fazer aquilo que agrada acima de todas as coisas o coração de Deus. É maravilhoso isso. Louvado seja Deus pela sua vida. Você que se encontra aqui nessa noite conosco, queremos agradecer a Deus pelos nossos visitantes também nessa noite. Queremos dizer que vocês são muito bem-vindos em o nome de Cristo Jesus. Irmãos, hoje nós estamos, pela graça do nosso bom Deus, finalizando aquela série de mensagens a respeito dos três homens da Bíblia. Falamos sobre o homem natural, falamos sobre o homem carnal, enfatizamos bastante sobre este segundo personagem, sobre essa segunda característica de um homem diante de Deus, e vimos que este segundo homem, ele é um pouquinho mais perigoso do que o primeiro. O primeiro não tem compromisso com o Senhor, é o homem natural, homem da natureza. O segundo, ele é um pouquinho mais contundente, mais perigoso, porque muitas vezes pode ser nós, pode ser eu, pode ser você, porque é o homem que já tomou uma decisão por Jesus, já teve um contato com o Senhor, já experimentou das coisas espirituais, mas muitas vezes ele não consegue viver ainda como a palavra do Senhor nos orienta e nos dá as suas diretrizes para vivermos. Mas tem um terceiro homem, que é o homem espiritual. O natural, o carnal e o espiritual. Abramos novamente a nossa Bíblia ali para a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 2. Leiamos novamente os versos 14 até a parte A do verso 2 do capítulo 3. Então a palavra do Senhor nos diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para o homem espiritual, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos hei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar. Então hoje, olhando para a situação do povo de Deus, o povo escolhido por Deus, na sua saída, na sua trajetória, desde o Egito até a Canaã, prometida por Deus, que era a terra da promessa
para aquelas famílias naquele momento. Nós vimos ali que várias situações já este povo passou. Povo sofrido, povo, como diz o texto sagrado, de dura cerviz. Hoje nós estávamos conversando com o irmão Jair, agora na parte da tarde, e estivemos dialogando sobre a situação do povo do Antigo Testamento, que ora estava bem com o Senhor e ora estava mal. Isto desde a saída deste povo da terra do Egito, das mãos do governo de Faraó. O povo tinha na sua mão a liberdade da salvação, tinha a liberdade de estar livre do cativeiro, livre da opressão, de viverem como escravos. Mas o Senhor levantava uma liderança, conduzia, ou melhor dizendo, reconduzia esse povo para o caminho de Deus. Mas logo que essa liderança passava, esse povo logo ele descambava novamente para as práticas pecaminosas, para as práticas que desagradavam o coração de Deus. Então o Senhor Deus levantava uma outra liderança. Assim foi com os patriarcas, assim foi com os reis, assim foi com governadores, assim foi com os juízes, que eram os julgadores da época, como assim o são no dia de hoje, até os profetas maiores, profetas menores, liderança das mais variadas formas que agradavam o coração de Deus. Ele propriamente levantou para que conduzisse o seu povo pelo caminho do bem, pelo caminho que o conduzisse a Canaã, a terra da promessa. Mas esse povo, pouco tempo durava a fé verdadeira no coração deles. Logo eles descambavam para o erro, para a idolatria, para adorar a outros deuses. E o Deus verdadeiro estava falando com eles. O Deus verdadeiro mostrou os milagres, mas ainda não era o suficiente. Então nós vemos que, olhando por esse prisma da história da Bíblia Sagrada, nós podemos também entender que, para se chegar a Canaã, no mesmo sentido, na mesma pegada daquele povo, há um Jordão para se atravessar. Para o povo ter a promessa cumprida nas suas mãos, eles precisavam atravessar o Jordão, eles precisaram atravessar o Mar Vermelho, eles precisaram abdicar de muitas coisas. Essa é a razão que foi escrito o livro de Levítico. É um livro inteiro só de leis, que Deus preparou o coração da sua liderança, especialmente o coração de Moisés, para que estabelecesse toda aquela gama enorme de leis para combater o mal que estava no meio do seu povo, do povo escolhido por ele, do povo chamado por ele, como o apóstolo Pedro vai falar lá na frente, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva, o sacerdócio real. Era esse povo. É este povo que está presente aqui nesta noite. É o sacerdócio real, é o povo de propriedade exclusiva de Deus, para alcançarmos a salvação eterna nesse Deus maravilhoso. Então a nossa jornada de vida, ela não é tão diferente do que a jornada do povo ao deixar a terra do Egito. Eles estavam indo rumo a uma esperança terrena. Nós estamos hoje semeando mais uma sementinha, dando mais um passo rumo
A salvação eterna, a nossa Canaã eterna, a eternidade junto do Senhor. Então era necessário, havia um Jordão. Para isso é preciso deixar todo o embaraço. Aquele povo precisava abrir mão das suas convicções, abrir mão das suas crenças, assim como nós hoje precisamos abrir mão de tantas coisas todos os dias. Senão não tem como agradarmos a Deus, senão não tem como dizer: eu já coloquei as minhas vestes brancas. Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, estas vestes não são tão brancas assim. Eu posso até dizer que elas são brancas na minha imaginação, mas o outro que me vê, a minha esposa que me vê, os meus filhos que me veem, a igreja que me vê, ela vai me ver com uma roupa não tão branca assim, porque ela ainda está manchada pelo pecado, ela está manchada pelas coisas que não agradam a Deus. Esse povo não era diferente. Jordão significa crise e exige disposição para atravessá-lo. Querido, Josué, diante dele, encontrou-se numa situação alarmante e triste. Por quê? Porque Moisés havia morrido. Aquele que ele acompanhou em toda a sua trajetória, o seu ministério, ele estava morto naquele momento, e o povo estava enlutado, desanimado, e o Jordão desafiava, e as fortalezas em Canaã muitas vezes derretiam o coração daquele povo. Mas a trajetória já estava determinada por Deus. Nós muitas vezes nos encontramos também nessa situação, mas a trajetória para nossas vidas já está determinada por Deus. Agora cabe a mim e a você seguir ou não, obedecer ou não, fazer a vontade de Deus ou não, cabe a mim. Cabe a nós, como liderança, como pastor, como líder do grupo tal, mostrar o caminho. Agora, o seguir esse caminho é de cada um. O próprio Josué desanimado, e Deus lhe dá uma injeção de ânimo. Se nós lemos o início do livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 até o 9 principalmente, nós vamos ver que Deus por 3 vezes fala para Josué não desanimar, tenha bom ânimo, vá em frente. A travessia do Jordão é um milagre que separa duas realidades: o deserto e Canaã, a terra da bênção e da abundância. Há uma separação, mas para alcançar a promessa é necessário lutar por ela. E esse é o chamamento de Deus para a sua igreja hoje. A promessa é do Senhor, mas para alcançar essa promessa eu preciso lutar, eu preciso abrir mão, eu preciso abdicar de muitas coisas, e eu preciso lutar contra muitas coisas no meu dia a dia. Há pelo menos 4 inimigos ferozes que guerreiam em nossa carne, impedindo-nos de atravessar o Jordão. Primeiro lugar, anota aí na sua mente, no seu coração, o diabo. O diabo que com as suas hostes deste mundo tenebroso está sempre atirando os seus dardos inflamados. Ele está sempre tentando nos afastar do caminho, trazer uma mornidão,
trazer um esfriamento, dizer para nós numa tarde como essa: mas peraí, você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, por que você não vai tomar um banho e colocar suas costas naquele sofá delicioso, ligar a televisão lá naquele programa que você gosta, naquele jornal que você ama, quem sabe se inteirar daquela notícia que você só ouviu hoje como um burburinho no seu... Por que você não faz isso? Precisamos ser fortes para dizer: não, eu vou servir ao meu Senhor. O Senhor está me esperando, porque Ele tem uma promessa para a minha vida, para a minha família. E é uma luta que está dentro de nós. É a carne militando, guerreando contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Essa é uma luta constante, e é uma arma do diabo. Um segundo lugar é o mundo. O mundo que, segundo o apóstolo São João, 1 João 5,19 diz: o mundo jaz no maligno, ele está nas mãos do inimigo. E o mundo usa as suas armas, usa o meio fácil, a vida fácil, a droga, a bebida, para tentar colocar uma máscara em cima de problemas. Quantas pessoas que não bebem para esquecer, e realmente esquece mesmo, né? Às vezes esquece até o rumo de casa. Esquece de arcar com os compromissos, esquece de saldar os compromissos que assumiu. A droga, a mentira, a prostituição. Muitos se envolvem no mundo do crime para esquecer situações de realidade nas suas vidas, e de repente você vê tão emaranhado naquilo que não tem como sair mais. Então o mundo também oferece o seu perigo. E em terceiro lugar, o pecado com o qual nós nascemos, e que se apresenta nas mais vivas e atraentes cores, no perfume sedutor, nas mais lindas imagens, onde tudo é um encanto. Alguém já viu um comercial de lingerie com uma senhora de 70 anos? Ou um comercial de Zorba com um senhorzinho de 80 anos? Mas lá está algo chamativo, algo que desvia a atenção, ainda que cause até acidente nas estradas. Quantos outdoors não são colocados nas montanhas, aonde tem uma curva, e quantas carretas não passam por ali reto, porque o abençoado bate o olho lá em cima do morro. Onde tudo é encanto, são apenas miragens que vão se desfazer nas areias escaldantes de um deserto de tristeza e de morte. Aqui entra um pequeno poemazinho, um trocadilho legal para a gente ver que a realidade de Deus é a verdade para nossas vidas. Porque o autor de Provérbios, no capítulo 16, verso 25, ele diz que há caminhos que parecem ser caminhos perfeitos, caminhos retos, caminhos floreados, mas o fim deles muitas vezes dão em caminho de morte. Um deles é o vício, é as drogas. Aliás, tudo em exagero é vício e é pecado. Comer demais é vício e é pecado, faz mal.
Ah, pastor, mas eu como só chocolate da Garoto. É vício e é pecado e faz mal. Dá espinha, engorda, tira a paz. Há caminhos que aos olhos do homem parecem ser caminhos perfeitos. A nossa carne, conforme Gálatas 5,17 diz que a carne, ela luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e isso é uma luta constante, é uma guerra que não cessa. Até parece o Vladimir Putin lá com 3 anos e pouco de guerra, e o cara não quer parar não. E essa guerra está dentro de nós, é o Espírito e a carne. E essa guerra ela vai estar viva enquanto nós estivermos trilhando por este mundo, por este chão. Enquanto estiver correndo o sangue humano em nossas veias, essa guerra vai estar presente. E nós só vamos vencer essa guerra nos alimentando da verdade de Deus, nos revestindo com as armas que Deus coloca às nossas mãos, conforme ali Efésios. Se nós não nos revestirmos com estas armas, não nos encaixaremos, não nos enquadraremos nesse terceiro homem, que é o homem espiritual. A natureza adâmica, o velho homem, é um forte aliado do diabo, do mundo e do pecado, que se tornam em barreiras, tentando nos impedir de avançar rumo a Canaã prometida. Russell Shedd escreveu esse livro, O Mundo, a Carne e o Diabo. Fantástico livro daquele amado irmão que já nos deixou, já está na glória com o Senhor. Ele é autor da Bíblia Shedd também, pela Bíblia de Estudo. O Jordão não é a etapa final, é apenas uma passagem. A bênção está do outro lado. Viver esse dia não é a etapa final, ele é apenas mais um passo. A bênção está no outro lado. E esta é a razão porque nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos nem o nosso daqui a pouco, quem será, quem dirá o nosso amanhã. Precisamos desfrutar das bênçãos de Deus. O maior desafio para Josué foi a fortaleza de Jericó. Que fortaleza se ergue em sua vida, dificultando o agir de Deus? Ou que fortalezas têm se levantado diante de nós como igreja, dificultando as bênçãos de Deus, o agir de Deus, o realizar de Deus? Elas se levantam todos os dias. Todos os dias é uma guerra. Aqui estamos falando do mundo espiritual, de um mundo em que o homem natural ele não vai entender, porque a palavra de Deus diz que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Examine a sua vida, volte-se para Deus e para a sua palavra. Acerte a sua vida com Deus, pois as fortalezas do diabo ruirão, como ruíram as fortalezas de Jericó. Porém, não basta estar na terra de Canaã, é preciso conquistá-la palmo a palmo. A exortação de Josué cabe a muitos crentes de hoje, que diz: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Josué capítulo 18, verso 3. Queridos, esta palavra remissos é uma palavra extremamente assustadora,
para nossas vidas como igreja. Remisso significa negligente, relapso, vagaroso e lento. Você pode dizer comigo, misericórdia? É isso que o Senhor está alertando ao seu povo através do seu líder Josué. Até quando? Com o profeta Elias, o Senhor usa o termo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Lembra, irmão Fábio? Até quando você vai ficar nessa gangorra entre dois pensamentos e não se decidindo para que lado você vai? Essa tem sido a dificuldade de muita gente. Irmão, Jesus te ama. Eu sei disso, mas é muito cedo. Irmão, Jesus te ama. Eu sei disso, mas eu estou num emprego jóia agora. Eu não tenho tempo para Jesus. Irmão, Jesus te ama. Não, eu estou no melhor momento da minha vida agora. Eu não tenho tempo para esse negócio de igreja, não. Mas chega um dia, você novamente chega nessa pessoa, depois de alguns anos, e fala: meu querido, minha querida, Jesus te ama. Ele vai dizer: agora estou velho demais para servir a esse Jesus maravilhoso. De que adiantará? Pessoas arrumando sempre desculpa, cocheando entre duas ideias, entre dois pensamentos, sendo remissos. Que tipo de terra devemos possuir em Canaã? A terra do conhecimento de Cristo. Escrevendo aos Efésios, Paulo ora para que eles tenham espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Cristo. Efésios 1, versos 16 e 17. E a pergunta é, amada igreja: quanto nós conhecemos de Cristo hoje? Qual é o nosso grau de profundidade com relação a esse Deus maravilhoso? Quanto nós conhecemos de Cristo? Como está a nossa intimidade com esse Deus maravilhoso? A terra da presença de Deus. Os apóstolos, depois de remarem a noite toda contra um forte vento, reconheceram o valor da presença de Jesus, ao vê-lo andando por sobre as águas e dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não temeis. Marcos capítulo 6, verso 50. Terra da presença de Deus. A palavra de Deus, na sua promessa, o Senhor Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias. O desejo do coração do Senhor é estar conosco. Mas será que o desejo do nosso coração é que Ele esteja conosco em todos os momentos? Eu já preparei as minhas vestes brancas, eu já limpei a casa. Às vezes nos preparamos, às vezes nós limpamos como fez Marta. Às vezes queremos oferecer o nosso melhor, mas muitas vezes o nosso melhor não passa pelo nosso coração. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a alma, toda a tua alma, todo o teu entendimento, de tudo. Até cantamos alguma vez, né, irmão Luiz? Tudo a Cristo a ti entrego. Será que nós entregamos mesmo? Tudo. Será que nós realmente entregamos tudo conforme o Senhor requer?
Tudo para Deus é tudo. Tudo para Deus não é algo parcial, não é apenas um pedaço, é tudo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Todos. Ah, mas da venda do meu carro não vou dar o dízimo não. O carro é meu. Ananias e Safira fizeram bem isso. Você lembra da historinha de lá de Atos capítulo 5? Os apóstolos estavam vendendo as suas propriedades, as pessoas vendendo as suas propriedades e levando aos pés dos apóstolos para que eles pudessem designar aquele dinheiro, aquela oferta para o bem daqueles que estavam tendo necessidade. E Ananias e Safira também acharam: puxa, mas que negócio legal está acontecendo na igreja. Vamos vender a nossa propriedade, só que vamos fazer um acordo aqui, meu bem. Vamos dizer que vendemos por tanto, e então nós damos esse tanto, e alegramos o coração dos apóstolos e o coração de Deus. Fechou? Fechou, meu bem. E o que deu? Sabemos muito bem o que aconteceu com Ananias e Safira. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Como é que está a nossa vida em relação à fidelidade com Deus? Como é que está a nossa vida em relação à fidelidade daquilo que nós assumimos como compromisso diante de uma autoridade eclesiástica? Mas muito mais do que tudo isso, diante de Deus. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Fazemos uma reunião de liderança, estabelecemos planos e projetos, não é para ficar só no papel, não, é para ser executado. Assim um pai sai de casa e fala para os filhos: eu estou indo para o supermercado suprir a nossa despensa, e daí ele vai e volta sem nada. Qual é a frustração no coração dos seus filhos? E eles ficam esperando. Deus também espera e se alegra quando, ou seja, que nós cumpramos com aquilo que nós assumimos diante dele como compromisso. Tudo. A terra do amor de Cristo, que excede a todo entendimento, Efésios 3,19. A terra do poder de Cristo, todo o poder me foi dada no céu e na terra, Mateus 28,18. Por isso, amados irmãos, é que nós temos a vitória sobre o inimigo, sobre o pecado e sobre o inferno. Por quê? Porque Deus nos chama para não abrirmos mão das coisas sagradas, para não negociarmos aquilo que é inegociável. A fé é inegociável, o compromisso é inegociável. Aquilo que eu coloco diante de Deus como compromisso, isso é inegociável. A palavra de Deus nos diz que se for para fazermos um voto diante de Deus, para não cumprirmos, é muito mais vantajoso que não o façamos. Ananias e Safira fizeram isso. Casal que peca em comum acordo, morre em comum acordo.
É um perigo. Nós falamos sobre 3 personagens da Bíblia: o primeiro, o segundo e um terceiro homem. No qual desses 3 eu me encaixo? No qual desses 3 eu estou permitindo que a minha fé se estabeleça diante do Senhor? Vale a pena conquistarmos a Canaã prometida. É uma promessa. A promessa do Senhor diz que as ruas são de ouro, os portais são de ouro. Quando Jesus fala para os discípulos: não beberei mais deste fruto até aquele dia no reino de meu Pai. Deus tem um lugar preparado para a vida dos seus filhos, dos seus seguidores. Diz que vai ter um grande banquete onde Ele estará servindo. Olha que maravilha. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Quero olhar nos olhos de Jesus. Certamente não vai ser aqueles olhos azuis que pintam nos quadros por aí. Aqueles olhos azuis e cabelo loiro é bondade do pintor, do artista. O profeta Isaías diz lá em Isaías 53 que nenhuma beleza havia no Messias, no Salvador. Um judeu não é loiro, nem tem olhos azuis. Ele é um homem surrado pelas areias do deserto. Mas o fato é que o Senhor é lindo. Os seus olhos são como chamas de fogo. Eu quero olhar bem nos olhos de Jesus. E você? Pensemos nisso. E oremos em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, louvamos o Teu santo nome, Deus. Que num espaço de 3 quintas-feiras nós podemos nos deliciar, ó Deus, na Tua palavra, que é a verdade para nossas vidas. Podemos, ó Deus, nessas oportunidades, ó Deus, sermos chacoalhados pelo Senhor, edificados, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, que tem esse poder transformador em nossas vidas. Fomos lavados pela Tua palavra, que ela também, ela é a água que limpa e que nos purifica, Senhor. Deus, muito obrigado pela vida desta congregação. Oramos, ó Deus, que esta palavra tenha encontrado lugar em cada coração, que ela tenha encontrado um solo fértil, ó Deus, para que esta semente ela venha germinar, nascer, crescer e frutificar, ó Deus, para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Sabemos, Deus, que a Tua palavra nessa noite trouxe cura, trouxe restauração para nossas vidas, trouxe um realinhamento em nossos corações, ó Deus, porque muitas vezes nós estamos nos distanciando do Senhor e nem mesmo nos apercebemos, ó Deus, dado a agitação de cada dia. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença em cada coração. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em cada lar aqui representado. E oramos, ó Deus, que o Senhor continue falando, exortando, edificando, ó Deus, as nossas vidas. Que o Seu coração não se alega, Senhor, em que nós venhamos a nos perder, venhamos nos afastar da fé, amornar os nossos corações, esfriar e morrer.
Deus, em nome de Jesus. É por esta razão, ó Deus, que eu quero render glórias e glórias e glórias a Ti, ó Deus. E na alegria de servir ao Senhor, que nós tenhamos a oportunidade todos os momentos de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor que nos assiste. Perdoa-nos, ó Deus, pelos pecados. Renova a fé no coração dessa igreja e alinha os nossos pensamentos com os pensamentos do Senhor. E permita, ó Deus, que olhemos firmemente para o Senhor Jesus Cristo, como o verdadeiro autor e consumador da fé que opera sobre os nossos corações. É o que nós te pedimos nesta noite, com alegria em nossos corações. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 E graças ao nosso maravilhoso Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória e louvor ao nosso Deus.